Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Eu fiquei surpresa na hora da apresentação do seu currículo, essa coisa do cruzeiro. Sim. Que eu realmente era uma pauta que eu desconhecia e eu achei massa. Me conta como é que foi isso. Eu tava, em que momento eu tinha me formado em engenharia de alimentos e aí eu fui para São Paulo para fazer a pós em gastronomia, que era um curso que eles tinham acabado de lançar para quem era formado na área de alimentos. Então, se você já fosse formado em alguma área de alimentos, você poderia fazer esse curso de pós-graduação, que era 2 anos só de prática de cozinha. Era um ano de prática de cozinha. Então, você não tinha parte teórica, porque você já tinha tido na faculdade de alimentos. Sim. Então, eu fui para fazer essa pós, e lá eu conheci fiz amizade com a menina da minha sala e tal, não sei o que, e em determinado momento ela falou assim, que o sonho dela sempre tinha sido trabalhar em cruzeiro. E aí eu falei, poxa, nunca nem tinha ouvido falar, né? Uma coisa que não conhecia essa realidade. E aí ela me contou sobre como era e como ela tinha vontade, porque rodava a Europa, rodava vários países e não sei o quê. Ela tinha muita vontade, que ela já tinha feito várias seleções e não tinha conseguido passar. E que ela tinha uma seleção, ia fazer uma nova seleção no dia seguinte, e se eu não iria com ela lá para dar um apoio. Vou, te dou esse apoio, vamos lá. Chegou lá, fui acompanhá-la e em determinado momento a pessoa que estava lá falou assim, por que você não se inscreve também? Aproveita que você está aqui, já vai no bolo. E eu fui, sabe quando você vai indo, assim, a maré vai te levando, e você vai... E eu fiz despretensiosamente, sem saber direito o que eu estava fazendo, e de repente eu passei. E ela passou? Não. Ai, meu Deus. Aí abalou a amizade, tudo, né? Pula essa vaga, exato. Mas foi uma coisa super inocente, porque eu não tinha contato, não sabia. Eu fui. Gente, Deus faz assim, ele prepara. Cada um. E aí eu passei, e foi tudo muito rápido, sabe? Eu passei, logo você tinha que fazer um curso da Marinha para você poder trabalhar no navio. Então você tinha que ficar 15 dias em Santos, fazendo todo esse preparatório da Marinha e um curso da empresa também de cruzeiros, para você tirar um certificado e poder estar apto a trabalhar dentro do navio. E como eu fazia essa pós-graduação, que era só de aulas práticas, cada semana era um módulo. Então, para eu ficar 15 dias fora, eu perderia 2 módulos já da minha graduação. Então, eu falei, vou ter que trancar para poder fazer. Só uma dúvida que eu fiquei, nesse momento seu da Marinha, né, que tem que fazer esse curso, tinha alguma coisa a ver com alimento ou em como estar dentro do navio, não, se acontecer alguma coisa desse tipo, era né? De segurança. De segurança, sim. Exato. Tá. Só de segurança. Era treinamento de incêndio, treinamento de ter que pular no mar. Tinha toda questão de segurança mesmo. Tinha um treinamento da empresa, que era sobre as regras da empresa, você tinha que aprender a dinâmica da empresa em si, mas nada a função que você ia desempenhar. Não tinha nada disso. E aí eu acabei indo assim, do nada, passei, já na outra semana tinha que fazer esse negócio, já aí tinha que trancar a faculdade, aí eu fui e aquele negócio foi desenrolando assim, e eu terminei, se não me engano, todo esse processo em novembro. A amiga já tinha mudado o turno para não precisar ficar encontrando você. Eu acabei saindo, né, e acabei da faculdade e acabei não encontrando mais com ela, mas assim, mantemos contato até hoje, foi superado essa questão, mas, e aí eu terminei em novembro esse curso, e aí eles falaram assim, olha, agora tem que esperar a data para que você for chamado, né? Provavelmente você pode ser chamado daqui 1 mês até 12 meses, nunca se sabe. Você vai ter que ficar aguardando. Que prazo, né? Do mês ou 12 meses. Exato, não tem data certa. Só que o que acontece? No final do ano, aqui, né, no Brasil, verão, o navio vem da Europa para fazer o verão brasileiro. Então, ele fica aqui, geralmente, dezembro, janeiro, fevereiro, e aí depois do carnaval, aí ele começa ali, vai para Argentina, né, março, ali faz ali Punta del Este, e aí para abril ele volta para pegar o verão europeu. Então, aí ele fazia. E aí o que aconteceu? Coincidiu de um navio estar chegando no Brasil, né, da Europa, para fazer o verão brasileiro. E existe uma lei
que o navio estrangeiro, como era uma empresa italiana, que eu tinha feito a seleção, existe uma lei que o navio estrangeiro, quando ele entra no Brasil para explorar, né, para trabalhar, ele precisa ter 70% ou 80% de tripulação brasileira contratada. Contratação. Exato. Então, o que eles fazem? Eles começam a mandar os brasileiros para a Europa em novembro para já vir no navio fazer o verão brasileiro. E aí, nisso, que o navio chegou no Brasil, aconteceu algumas demissões, algumas saídas e tal, e eles já me ligaram, ó, o navio já tá aqui, mas você vai ter que entrar agora. Porque geralmente eles mandavam pra pessoa vir já dentro do navio, né? E aí eu fui, e eu não fiz, né? Eu já entrei pra cá, porque ele chegou com os brasileiros, mas teve algumas você fez o inverso. Você entrou eu no entrei Brasil, aqui, exato, eu entrei aqui. E aí eu entrei em dezembro, logo depois do Natal, eu embarquei. Logo depois do Réveillon, dezembro para janeiro. E aí eu embarquei, fiz a temporada brasileira, depois a gente fez o Nordeste, a gente ficou ali, né, Santos, Rio, depois Bahia, e aí depois Argentina, Punta del Leste, né, e tal, e aí depois fez o crossing para Europa. E o crossing é muito bacana, que são 15 dias de navegação do Brasil, isso que eu queria saber. para a Itália. Nesse percurso, como que funciona? Tipo, para armazenar o alimento, ele fica... O que acontece? O navio, ele faz uma viagem dele, dura geralmente de 7 a 10 dias, que é quando você, passageiro, entra, você vai curtir ali a sua viagem, geralmente são 7 ou 10 dias. Então, o que ele faz? No mês de dezembro, ele faz a mesma viagem 4 vezes, porque a viagem dura 7 dias, aí desembarca você, vai embarcar outros. Então, toda segunda-feira você está no mesmo lugar, toda terça você está no mesmo lugar, toda quarta você está no mesmo lugar. Fez aquele mês, aí ele vai para outra rota. Faz mais um mês, aquela rota. E assim vai. Então, quando a gente chega na Europa, a mesma coisa. Toda segunda-feira você está numa cidade, toda terça você está na outra cidade, e aí você consegue ir curtindo aquela cidade, porque você curte um pouquinho, na outra segunda você está lá de novo, e aí você curte mais um pouco. Então, quando termina um cruzeiro, ele se reabastece para receber. São vários restaurantes? São vários restaurantes. Depende do tamanho, né? O navio que eu estava, eram 2.000 tripulantes e 1.200 passageiros. 3.200 pessoas para comer todos os dias. E assim, e tem a alimentação para o passageiro e tem isso, e tem o restaurante, é tudo setorizado. Tem o refeitório do tripulante, o refeitório do passageiro, tem o bar do tripulante, a gente tem o nosso bar, a gente tem a nossa piscina, a gente tem as nossas festas, tinha as festas pra gente, tinha tudo, porque você não pode interagir muito. Você não pode circular na área de passageiro e tudo tal. Então você tem o seu bar, você tem a sua piscina. Traz um. Desculpa, Marina, mas peraí, traz um cafezinho que a gente tá aqui nesse bate-papo falando de comida, falando de toma pelo menos um café. E hoje eu soube que a Cheirinho Bom trouxe chocolate quente. Ai, que delícia. Que eles não brincam em serviço. E aí eu falei, não, vamos trazer. Eu sabia, o papo é comida, inclusive depois tem comida boa ali também pra gente poder degustar. Olha o cheirinho. É cheirinho bom, né? Cheirinho bom, literalmente. Cheirinho bom mesmo. Sim, desculpe, vamos tomando nosso cafezinho e vamos conversando. Então quer dizer que vocês têm uma área... Isso, a gente tem tudo pra gente também. Então, assim, você vive ali aquela vida, né? Você fica... E eles separam, vocês, tipo, uma equipe cuida da comida da Isso, é tudo setorizado. Tem a parte de lavanderia, que lava os uniformes de todo mundo. E como faz essa seleção? Geralmente, quando você aplica, faz a seleção, eles já dão a função que você vai ficar. Se você vai ficar na cozinha, se você vai ser fotógrafo, tem tipo de você foi na parte de alimentos, certo? Sim. E aí tem um restaurante italiano, um restaurante... Quando geralmente você faz essa seleção, Não, você não escolhe. Geralmente eles te colocam na vaga que tiver no momento. Quando eu entrei na confeitaria. E lá, durante
o meu contrato, foram aparecendo outras vagas que eu poderia me aplicar. Por exemplo, apareceu uma vaga no restaurante pago. Aí eu poderia aplicar para sair da confeitaria e ir para a cozinha do restaurante pago. Apareceu uma vaga para saladas. Eu poderia aplicar para sair de lá, entendeu? Aí dentro você consegue fazer essas outras aplicações. Mas inicialmente você entra já certo do que eles escolheram para você ficar. E era uma rotina cansativa? Exaustiva. Né? Não tem nenhum dia de folga, né? Foram 8 meses de segunda a segunda. Caramba. Nenhum dia de folga não existe. O que você tem é horários, geralmente as horas trabalhadas são entre 14 a 16 horas por dia trabalhadas, separadas, né? Não são direto, mas vai mais ou menos nessa faixa. E a folga que eles chamam é um conjunto de 4 a 6 horas sem trabalhar, tipo no período comercial, que aí você pode sair, né, tal. Então, nesses 8 meses, o que você tinha de... Varia muito com a função que você tá, né, porque tem funções que tem folga toda semana. Eu que estava na confeitaria do restaurante, né, que era o maior restaurante lá, o maior salão de recepção, eu tive no meu contrato de 8 meses 4 folgas. Realmente. Aí depois você mandou uma mensagem para sua amiga falando assim: deixa eu te contar. Exato. Tá tudo certo. Eu te fiz um favor. Claro, é uma brincadeira, mas a experiência que você... Com certeza, eu fui para lugares que talvez eu não tivesse oportunidade de ir por mim mesma, sabe? Eu conheci os fiordes da Noruega, sabe? Eu vi um iceberg gigante no meio do mar, tipo, teve alguma situação de medinho? De susto? Teve, de medinho, porque um navio não é algo que tem uma instabilidade, né? Aí, imagino, eu nunca fiz uma viagem de navio, sou meio mais medrosa mesmo, só de imaginar. E outra coisa, que aí eu vou contar um segredo. Eu tenho um medo, uma fobia. Eu não sei se é fobia, porque acho que chama de fobia quando a gente é diagnosticado e tal. Enfim, mas eu tenho medo de coisas muito grandes. Sim. Assim. E aí eu fico pensando, se de repente eu pudesse dormir e acordar dentro do navio, mas eu penso em ter que subir aquela rampa e ver aquele negócio gigantesco. E isso me dá um... você ia sentir. Porque, por exemplo, não só para cima, como para baixo. O navio ele tem 14 andares abaixo da água. Imagine, gente. E geralmente são onde são nossos quartos. Então, assim, os quartos geralmente são no 6º, no 7º, até o 6º e o 7º andar abaixo da água. E outros são quartos que não tem janela, né? Aquela coisa bem... Agora, assim, situações mais assim, a rota que vai para a Argentina, como é cruzamento de rio com mar, né, ali pelo Rio Madeira e tal, ele balança muito, extremamente. Então, assim, é de cair panela na cabeça, é de você acordar e o seu quarto inteiro tá no chão, tipo, todas as roupas jogadas para fora do guarda-roupa porque movimentou demais. Eu não sofro de enjoo, né? E pra mim era a melhor rota, porque todo mundo passa mal e ninguém come. Então eu trabalho pouco. Então ótimo. É aquela história do copo meio cheio. Exato. Então tá todo mundo passando mal, tinha que fazer pouca comida, eu tava ótima, tava plena e tava trabalhando pouco. Então pra mim era ótimo. Também. Mas teve um outro episódio também que deu um vazamento de água na cozinha. Então, tipo, no meio do serviço tinha cachoeiras e cachoeiras de água descendo do teto. Então você fica assim pensando, cara, será que em algum momento isso vai afundar? Não, mas depois se resolveu.